podostopatias, então, colocar aqui para vocês. Estão conseguindo ver meus slides e me escutar? Sim, Fer. Então, tá bom. Eu vou falar então das outras podocitopatias, né? As podocitopatias, né, elas são um grupo, né, de síndromes clínico-patológicas que compartilham o mesmo padrão de lesão glomerular, mas que são mediadas por diferentes insultos ao podócitos. Então, a gente não tem uma doença única, mas um padrão de lesão e que a gente vai falar, né, de duas principais. Deixa eu colocar isso para cá. De duas principais, que é a doença de lesão mínima e a GESF, sendo que a GESF ela é dividida entre as formas primária, secundária, genética e indeterminada, acho que ficou faltando colocar aqui. E a gente sabe que a gente tem um overlap clínico-histológico, onde a gente tem uma manifestação de quadro clínico com síndrome nefrótica ou proteinúria, né, nefrótica ou subnefrótica, a gente vai falar de cada uma das especificidades, mas o quadro clínico por si só, ele se sobrepõe entre essas doenças, né, e a gente também tem um overlap da biópsia, onde a gente precisa de uma avaliação completa com microscopia óptica, imunofluorescência e principalmente a microscopia eletrônica para ajudar na diferenciação e a gente tentar, né, chegar exatamente à etiologia da nossa doença. Como o Gabriel falou, né, as podocitopatias, ele já mostrou bastante, eu tinha trazido essa figura para a gente dar uma olhadinha realmente na estrutura do podócito e a gente entender como que é uma membrana basal glomerular normal. Aqui, né, a gente tem, né, o lúmen capilar, a membrana, né, basal glomerular e o podócito com os prolongamentos, né, a, digitais, né, dos podócitos. Aqui, quando a gente dá uma olhadinha, né, que é o que a gente consegue ver os pedicelos, os pezinhos do podócito, e que a gente consegue ver aqui que eles ficam bem separados, como dedinhos mesmo. E eu queria trazer, né, essa figura da normalidade para depois a gente conseguir comparar e entender como que são, né, as alterações que a gente vê nas podocitopatias. E aqui eu trouxe, né, o podócito em maior aumento, só para a gente ter uma noção, um pouquinho também o Gabi já mostrou, de todos os genes que estão envolvidos na regulação do podócito. E aí, aquela comparação que ele já falou, né? A gente tem um monte de botão, mas quando a gente desliga, todos eles vão causar o mesmo tipo de disfunção, a lesão do podócito, levando a uma manifestação clínica de perda de proteína na urina, que pode ser isso isoladamente, em diferentes graus, né? E pode se manifestar como síndrome nefrótica ou não. O que acontece, que eu trouxe aqui para a gente ver, é a quantidade de genes que podem estar mutados e como a gente pode ter esse impacto clinicamente quando a gente estiver falando das GESFs genéticas e como a gente faz, né, testes genéticos para tentar identificar a etiologia do processo, a gente tem aqui uma série de mutações que nem sempre vão estar contempladas, né, nos painéis genéticos que a gente solicitar, e é por isso que também a gente pode ter. Fernanda, sem querer eu ativei seu mudo, perdão. Pronto, voltei aqui. Nem Obrigada, censura, Maura. hein? E por isso que a gente pode ter, né, uma maior manifestação de causas genéticas, né, levando a GESF, igual a gente vai falar. E como que é a epidemiologia, né? O Gabi já trouxe um pouquinho, mas o que a gente consegue ver aqui esse daqui é um estudo dos Estados Unidos, e o que a gente vê é que a GESF é a principal causa, né, das podocitopatias, se a gente for olhar horizontalmente. A doença de lesão mínima, como a gente sabe, tem um pico, né, na infância, início da idade adulta, e a nefropatia membranosa, ao contrário, a gente tem o pico principalmente, né, a partir dos
40, 50 anos de idade, associado a todas as causas secundárias que a gente acabou de ver. E a GES, ela acaba sendo, né, mais uniforme durante toda, né, a vida, tá certo? Em torno de 25% dos casos. O que é interessante é que a GESF, né, nos Estados Unidos, é a principal doença glomerular primária que vai levar à doença renal estágio terminal, com dependência de diálise. Então, a gente já sabe, né, que a gente está falando de uma doença que nem sempre vai responder muito bem a tratamento e que vai acabar progredindo, né, para um desfecho de doença renal em estágio terminal. E como que são os dados, né, brasileiros? A gente tem, se a gente for olhar, que GESF é a principal glomerulopatia, né, primária que a gente tem na nossa série de análise de dados, né? Esse estudo com mais de 9 mil biópsias, né? Que é de 2010, mas que a gente tem essa relevância. A nefropatia membranosa, né? Como a gente viu, ficou em segundo lugar, bem pertinho de GA, e depois a gente vai ter a doença de lesão mínima, tá certo? E se a gente for dar uma olhada, né, na distribuição de acordo com a faixa etária, a gente vê a mesma coisa que a gente viu, né, na epidemiologia americana. E como que é a prevalência, então, de síndrome nefrótica, né? Que o Gabi falou, a principal causa de síndrome nefrótica, de fato, é a nefropatia membranosa, que a gente tem, né, uma alta manifestação dessa forma. Quando a gente olha GESF isoladamente, cerca de 20% dos casos se manifestam como uma síndrome nefrótica completa. Muitas vezes, o que a gente tem, de fato, é apenas uma proteinúria subnefrótica ou nefrótica sem toda aquela síndrome, tá certo? E na doença de lesão mínima, aí a gente tem uma alta prevalência de síndrome nefrótica, principalmente na infância. E quando a gente vai fazer, né, a biópsia, né, que a gente sabe que é o método padrão ouro para a gente identificar a nossa glomerulopatia. Na maior parte das vezes, a gente sabe que 8 a 10 glomérulos, né, por biópsia é necessário para excluir, né, é, uma determinada, né, Consegui passar o Hospital da Mulher dia 24. alteração. Consegui passar. Quando a gente está falando para diferenciação de glomerulosclerose focal e segmentar, ele fala que a gente precisa de mais tecido. Mas quanto mais tecido, né? Só para a gente lembrar aqui, né? Quando a gente está falando de um padrão focal, é que afeta menos de metade dos glomérulos da amostra. E quando a gente fala de segmentar, é que ele afeta apenas uma parte do glomérulo. Quando eu estou falando de um comprometimento global, é que aquele glomérulo em si, ele é completamente, né, afetado, e um comportamento difuso é quando mais da metade dos glomérulos são acometidos. Só lembrando que a glomerulosclerose focal e segmentar é uma entidade completamente diferente da glomerulosclerose focal e global. Ou seja, se eu tenho uma glomerulosclerose global, um glomérulo inteiro está esclerótico, mesmo sendo focal, isso daí é um outro processo. Normalmente pode ser associado a envelhecimento, a quadros hipertensivos, são doença renal crônica, é uma doença completamente diferente do que a gente está falando da glomerulosclerose focal e segmentar. Então é importante a gente ter, né, esse comprometimento que ele é de fato segmentar. Se então eu tenho uma doença que ela é focal, ou seja, ela atinge menos de metade dos glomérulos, o que acontece é que se eu tiver uma amostra de tecido que ela é muito pequena, eu posso ter, né, pegado na minha biópsia apenas os glomérulos saudáveis. E como, né, qual seria o número mágico para me ajudar a diferenciar se eu tenho, né, uma amostra que ela seja suficientemente representativa para eu excluir que eu tenha um processo focal, ou seja, que acomete só parte dos glomérulos. Então, eu trouxe essa revisão, né, da Agnes Fogo, que é, assim, uma patologista renal renomadíssima, né? Ela fala que a amostra ideal teria que ter pelo menos 25 glomérulos
incluindo os glomérulos justamedulares. Por quê? Porque as primeiras alterações da GESF, elas ocorrem naqueles glomérulos que estão menos superficiais, que estão mais próximos da medula, tá certo? Então, a amostra ideal seria com pelo menos 25 glomérulos, incluindo a área justa medular, para eu conseguir, né, adequadamente diferenciar uma doença de lesão mínima de uma GESF. Qual é o número que o CADIGO traz? O CADIGO, ele fala um número maior ou igual a 20 glomérulos, tá certo? Ele é um pouquinho mais tranquilo, né, em relação a esse número. Mas a gente fica, então, que a gente precisa de uma amostra ideal com pelo menos 20 a 25 glomérulos e que pegue a área justa medular, tá certo? E como que é a histologia, né? Vamos falar um pouquinho primeiro da microscopia óptica para a gente entender as diferenças. Como a gente sabe, a doença de lesão mínima, ela tem um glomérulo que é essencialmente normal. Eu não tenho, né, o espaço urinário está livre, eu não tenho proliferação podocitária, eu não tenho espessamento de alças, as minhas alças capilares estão abertas. Normalmente eu não tenho também nenhuma alteração túbulo-intersticial, eu tenho uma biópsia essencialmente normal. Aqui eu trouxe mais algumas para a gente ver, né? Bem parecido com a foto do glomérulo normal que o Gabi trouxe, né? Então, a doença de lesão mínima, como a gente sabe, tem uma histologia, né, normal na microscopia óptica. E como que é a GESF? A GESF, ela pode ter diversos padrões. E a gente tem uma lesão que a gente sabe que a gente vai ter uma esclerose segmentar e focal, mas a gente tem a classificação de Columbia que divide a GESF em 5 tipos. A forma clássica, que é a NOS, que seria a tradução do inglês assim, not otherwise specified, ou seja, aquela que não se encaixa em categoria nenhuma. A forma colapsante, a tip lesion, a perilar e a forma celular. Eu vou trazer aqui para vocês só para a gente saber mais ou menos, né, as características que a gente pode ver na biópsia, mas o que que a gente precisa saber? Que a classificação de Columbia por si só, ela não ajuda a gente a diferenciar entre os subtipos de GESF. Eu não tenho nada aqui que fale mais a favor de uma GESF primária, secundária, nada que eu consiga fortemente, né, me basear nessa classificação. No entanto, a gente tem algumas características prognósticas associadas a esses subtipos que a gente pode levar em consideração na hora que a gente está avaliando o nosso paciente, tá certo? Então, a primeira que a gente vê é a GESF colapsante, que é uma tragédia anunciada, né? Um quadro muito grave que está associado à disfunção renal importante. Então, aqui a gente vê o colapso, né, completo das alças capilares, a gente não consegue ver nenhuma alça aberta praticamente, e a gente vê, né, essa intensa proliferação podocitária, né, aqui em volta com podócitos degenerados, quase a gente acha que é uma crescente, né, é uma crescente de podócitos, né, praticamente. E se eu tiver um glomérulo com colapso das alças e essa intensa proliferação podocitária, eu já classifico a minha GESF como colapsante. Eu não preciso ter mais do que um. Um já é suficiente. Uma outra característica interessante, né, que a gente tem, né, esses cilindros, né, enormes dentro dos nossos túbulos, que é muito associado à GESF colapsante. Em segundo lugar, eu tenho a histologia da tip lesion, que é uma esclerose que está restrita ao polo tubular. Aqui a gente consegue ver, né, o polo tubular, que eu identifico que eu já vejo aqui um túbulo associado ao meu glomérulo. Então, aqui eu tenho o glomérulo, eu tenho aqui o polo vascular, onde eu veria, né, a entrada da arteríola aferente e eferente, os capilares glomerulares e a minha esclerose está aqui associada ao meu polo tubular. Em terceiro lugar, eu teria a histologia celular, que eu acho um pouco mais difícil da gente identificar, mas ela é caracterizada com pelo menos um glomérulo
com mais de 25% de hipercelularidade endocapilar, ou seja, eu tenho proliferação celular dentro da alça capilar e uma esclerose que não afeta o polo tubular, tá certo? Em terceiro lugar, em quarto lugar, eu tenho a histologia perilar. Dessa vez é quando eu tenho a esclerose próxima ao polo vascular, tá certo? Então aqui eu tenho a minha esclerose que está próxima ao meu polo vascular, tá certo? Aqui, né, eu consigo ver o vaso, e aí eu tenho essa esclerose que está associada. E aqui eu preciso ter pelo menos 50% dos glomérulos com essa esclerose próxima ao polo vascular. Eu trouxe aqui só para a gente saber mais ou menos quais são as características que a gente vai ler quando tiver, né, o resultado da nossa biópsia, porque nem sempre os patologistas escrevem qual que é de fato o subtipo. E por último, a histologia, né, clássica, que é a NOS, que é quando eu tenho exclusão de todos os outros subtipos. Então, aqui a gente tem um fluxograma para a gente tentar estabelecer isso. Se eu tenho pelo menos uma lesão colapsante, eu já tenho gesto colapsante. Se não, eu vou procurar se eu tenho esclerose associada ao polo tubular. Se sim, eu tenho a variante TIP. Se não, eu vou avaliar se eu tenho lesões celulares em mais de 25% do, do meu capilar glomerular. E aí eu vou ter a variante celular. Se não, eu vou procurar por uma hialinose, né, hilar em mais de 50% dos glomérulos, eu vou ter a variante perilar, e se não, eu vou ter a variante, né, clássica. E qual que é, né, então, o prognóstico, né, associado, né? Para que a gente usa isso? Porque isso dá uma ideia, de fato, de prognóstico. Então, a gente tem aqui esse estudo que avaliou três tipos de variantes apenas, a TIP lesion, a NOS e a colapsante. E o que a gente viu nesse estudo é que o melhor prognóstico são com as variantes do tipo TIP lesion e o pior está associado à GESF colapsante. As variantes celulares e perilares não foram representadas aqui nesse estudo porque tiveram, né, uma baixa incidência, eles acabaram olhando apenas esses três. Então, o que que a gente pode ter de conclusões, né? Que a variante clássica ela é o subtipo mais comum, está presente em praticamente metade dos casos. A variante colapsante é a que apresenta o pior prognóstico, e aqui a gente vai quase sempre indicar uma imunossupressão um pouco mais pesada para o nosso paciente, a não ser que a gente tenha uma causa secundária bem estabelecida, a gente já vai falar melhor. A TIP lesion, ela tem o melhor prognóstico devido à boa resposta ao corticoide. A variante perilar, ela costuma ser mais associada a processos adaptativos, então ela é mais associada às formas secundárias, e o tipo celular é uma lesão precoce e ativa. Existem até alguns patologistas que eles falam que a lesão celular, ela poderia ser uma variante da colapsante, como se fosse uma forma precoce de uma GESF que pode, né, progredir, pode se transformar numa GESF colapsante. Mas isso não é uma unanimidade, mas são uma das coisas que o UpToDate traz para a gente. Então, o que a gente tem da classificação de Columbia, né? É que a gente não, ela não permite classificar adequadamente as formas de GESF. Eu não posso olhar uma variante perilar e falar, eu tenho tô com certeza diante de uma forma secundária, eu não posso fazer isso, mas eu sei que ela tem algum valor prognóstico e que isso pode me ajudar no manejo do meu caso, tá certo? E aí, a gente tem de fato a microscopia eletrônica que vai ajudar a diferenciar entre as diferentes formas. Aqui, o que que a gente consegue ver? A gente tem nessa seta, nessa região, os processos podocitários preservados. Eu consigo ver aqui os pedicelos, as interdigitações, igual a gente viu naquela parte inicial. E nessa parte, ela já some. Eu tenho aqui uma fusão dos meus processos podocitários. Só que isso acontece de forma segmentar.
Toda vez que eu tenho um apagamento menor do que 80%, eu estou diante de um apagamento segmentar dos processos podocitários. Ao contrário, dessa forma aqui, que é a forma difusa. A forma difusa é caracterizada por mais de 80% de fusão desses processos podocitários. Então, aqui, se eu for acompanhando, eu praticamente não consigo ver nenhuma interdigitação na parte de fora das minhas alças capilares, né? A gente vê que elas estão de fato todas fundidas. Eu não consigo ver, né, aquelas interdigitações. Então aqui eu tenho esse apagamento difuso dos processos podocitários. E esse apagamento difuso, a gente já vai ver mais para frente, ele é característico da doença de lesão mínima e da GESF na sua forma primária, enquanto que o apagamento segmentar, ele é característico da GESF secundária e da GESF de causa indeterminada. E a GESF genética, ela pode se manifestar das duas formas. Eu posso ter um apagamento tanto difuso quanto segmentar dos meus processos podocitários. E o diagnóstico diferencial, né, da doença de lesão mínima e da GESF pode ocorrer pela microscopia eletrônica? Infelizmente, não. A gente vai, né, tentar afastar de fato uma GESF não amostrada com um número de glomérulos de pelo menos 25, incluindo a área justa glomerular. O grau de apagamento de processo podocitário não ajuda a diferenciar um quadro de GESF de um quadro de doença de lesão mínima, tá certo? E a imunofluorescência, né? No geral, ela é negativa e ela não ajuda muito a gente, porque ela não tem uma representatividade, né, aqui de dar, né, etiologia de um processo imunomediado. Ela normalmente é negativa. No entanto, a gente vê biópsia com deposição de IgM e C3. Então, por que é que isso acontece? Isso acontece por um fenômeno de trapping, um fenômeno de aprisionamento. A IgM é a maior imunoglobulina presente na circulação. E aí ela acaba ficando presa nessas áreas de esclerose. O C3, que é pequenininho e caminha junto, acaba tendo junto. E aqui eu trouxe uma figura para a gente entender mais ou menos como é esse paralelo. Aqui a gente consegue ver essa área de esclerose, e aqui, gente, eu não estou filtrando nada, né? Passa alguma coisa por aqui, vai ficar preso. E é isso que pode acontecer. Essas imunoglobulinas, elas ficam presas nessa área de esclerose. Isso não quer dizer que eu estou tendo um processo de ativação que seja imunomediado por essa IgM. Não, ela simplesmente ficou presa ali, tá certo? Agora vamos falar de cada uma das doenças para a gente entender as características de cada uma. Eu vou começar falando da doença de lesão mínima. Caracteristicamente, a doença de lesão mínima, ela se manifesta com uma síndrome nefrótica completa de instalação rápida. A etiologia, né, tem base na autoimunidade, uma resposta celular anormal de células T e B que vai levar a esse quadro de síndrome nefrótica. A gente sabe que ocorre principalmente, né, na infância, início da idade adulta, e tem uma incidência gradativamente menor à medida que a gente vai envelhecendo. A característica histológica é uma microscopia óptica sem alterações, uma imunofluorescência negativa e uma microscopia eletrônica com apagamento difuso, ou seja, mais de 80% dos processos podocitários. O prognóstico, no geral, é muito bom, porque é uma doença que responde muito bem ao tratamento, apesar da gente ter muitas recidivas ao longo da vida. Quando não responde muito bem, a gente sempre fica com a pulga atrás da orelha. Será que era uma GESF não amostrada? Aí a gente tem que ver se a minha biópsia, né, ela está de fato condizente e que eu posso, né, excluir que não seja mesmo uma GESF não amostrada.
O que eu trouxe aqui foi esse trabalho que saiu, né, agora esse ano, falando da detecção de anticorpos antinefrina nos pacientes com doença de lesão mínima. A gente sabe que a gente tem uma base de autoimunidade para o desenvolvimento da doença de lesão mínima. Mas muitas vezes a gente não sabe exatamente quem é esse agente. E aí, aqui a gente tem esse trabalho, né, que foi publicado esse ano no New England, que mostrou a detecção do anticorpo antinefrina em pacientes com doença de lesão mínima e GESF primária, tá certo? E com uma presença muito pequena ou negativa em outras doenças. Aí que a gente vê mínimo, né? Não foi estatisticamente significativo na nefropatia membranosa e na GESF, na forma, né, não primária, que a gente vê a incidência, um caso em 40, um caso em 50. Então, a gente tem, né, agora esse autoanticorpo que foi dosado, né, sérico, né, nesses casos, mas que a gente pode tentar a identificação na biópsia também do anticorpo antinefrina presente nessas podocitopatias, tá bom? Não é o único agente. A gente vê aqui que mais da metade dos casos a gente também não teve identificação, mas só para a gente mostrar que a gente aos pouquinhos está chegando lá, identificando, né? Igual a gente acabou de ver o anti-PLA2R, a gente acaba vendo aqui também outros autoanticorpos associados ao desenvolvimento das glomerulopatias. As causas secundárias, né, elas são mais comuns na população adulta e a gente tem uma série de causas secundárias, desde alérgenos até malignidades, uso de drogas, que são as causas mais comuns que a gente vê. Malignidade, a gente vê muito associada a tumores de origem hematológica, como linfoma de Hodgkin e não-Hodgkin, leucemia, mieloma múltiplo. Entre drogas, a que a gente precisa ressaltar a associação com uso de anti-inflamatórios, tá certo? Infecções e doenças autoimunes. Mas o que a gente mais vê na prática mesmo são malignidades de origem hematológica e uso de anti-inflamatórios. E como que a gente vai fazer o tratamento para doença de lesão mínima, né? Lembrando que a gente está falando do tratamento focado nas causas primárias, tá certo? Quando eu não tiver nenhuma contraindicação, a primeira linha de tratamento é corticoterapia, tá certo? Se eu tiver contraindicação, aí aqui o Cadigo, ele coloca tudo mais ou menos junto, sabe? Ciclofosfamida, inibidor de calcineurina, micofenolato associado à dose reduzida de corticoide, e ele coloca aqui até o rituximab, mas com um pontinho de interrogação. Vamos esmiuçar isso um pouquinho melhor. Quando a gente está falando da resposta à corticoterapia na doença de lesão mínima, a gente vê que ela é muito boa. Esse gráfico traz a probabilidade de remissão e ela chega aqui a 90% nos adultos e bem próximo de 100% nas crianças. O que a gente tem de diferença aqui nesse gráfico é a velocidade de resposta. As crianças, elas respondem muito rápido e elas têm uma remissão quase em 100% dos casos. Quando a gente está falando de adultos, a gente vê que essa remissão ela pode demorar muito mais, atingindo 90% com 24 semanas de tratamento. Então, o que a gente vai ter de diferença em relação ao tratamento da doença de lesão mínima na criança e no adulto, e aqui o nosso foco é no adulto, e é isso que a gente trouxe, é que a gente vai utilizar a corticoterapia por um período mais prolongado, tá certo? E como que é, então, que a gente vai utilizar? A dose de prednisona de 1 miligrama por quilo por dia, com uma dose máxima de 80 miligramas por dia, por um período mínimo de 4 semanas e um período máximo de 16 semanas, conforme tolerado. Depois da remissão, a gente vai reduzir num período de 24 semanas.
Quando eu tenho contraindicação ao uso de corticosteroides, ele coloca como, né, opções o uso da ciclofosfamida via oral, de 2 a 2,5 miligramas por quilo por dia, ou inibidores de calcineurina. Então, um resuminho, né? O corticoide, a gente mantém dose full por 16 semanas, uma redução de 5 a 10 miligramas por semana após a remissão completa e um desmame total em até 24 semanas, sempre monitorando os efeitos colaterais do uso de corticoide. No caso da doença de lesão mínima, a terapia VO e EV, elas são similares. A gente vai ver, tem que ver qual que é a melhor, né, para adequação do paciente. Algumas vezes, né, se eles estão muito descompensados, a gente talvez precisa fazer uma dose inicial endovenosa para depois a gente fazer a transição para terapia via oral. Contraindicação a corticoide, a gente pode utilizar, né, inibidor de calcineurina e ciclofosfamida com uma taxa de remissão de cerca de 75%. E quando a gente usa o micofenolato, a gente usa o micofenolato como um poupador de corticoide. Então, a gente sempre utiliza ele em conjunto com a prednisona, tá certo? A 0,5 miligrama por quilo por dia. E quando eu tenho, né, recidiva da doença? Quando eu tenho recidiva da doença, aqui ele já deixa bem específico, né, especificado, que se for para a gente não utilizar mais corticoide, porque o paciente já utilizou, né, doses altas, a gente precisa tentar outra terapia, a primeira opção seria ciclofosfamida, se o paciente não tiver nenhuma exposição prévia ou não precisar evitar o uso da ciclofosfamida por conta das questões associadas à fertilidade. Caso ele tenha alguma dessas questões, como segunda linha, né, para doença, né, relapsante ou córtico-dependente, rituximab, inibidor de calcineurina ou micofenolato associado à dose menor de corticoide. Então, aqui, né, o resumo para a gente. A primeira linha de tratamento é a prednisona, né? 1 miligrama por quilo por dia, ou 2 miligramas por quilo por dia em dias alternados, por 4 a 16 semanas, até atingir a remissão completa, sendo no mínimo 4 semanas, e fazer um desmame lento em 24 semanas. A segunda linha de tratamento para contraindicação a corticoide, a gente tem ciclofosfamida via oral ou ciclosporina ou tacrolimo. Lembrar que quando a gente usa ciclosporina ou tacrolimo, o tempo ele é bem mais prolongado, tá certo? A gente usa aqui por 1 a 2 anos, sendo que as outras terapias a gente acaba utilizando por períodos de tempo mais curtos, tá certo? E quando eu tenho episódios de recidiva ou córtico-dependência, ciclofosfamida via oral ou inibidor de calcineurina, rituximab e micofenolato. E quando eu estou falando agora da GESF, terminamos lesão mínima. Se eu tenho uma lesão de GESF na minha microscopia óptica, eu sei que eu tenho um padrão de lesão e que eu tenho que buscar a etiologia. E aí, a gente tem 4 grandes grupos para eu entender qual que é a etiologia, né, dessa minha lesão. Eu tenho a forma primária, que normalmente é associada a um fator circulante ainda desconhecido, as formas genéticas, as formas secundárias e a forma, né, indeterminada. Aqui é um grande resumo do que a gente pode achar, né, em cada uma dessas formas, mas que a gente vai esmiuçar agora mais para frente. Então, quando a gente está falando das causas, né, a gente tem as causas primárias, que são, né, associadas à autoimunidade pela produção desse fator tóxico para o podócito que ele está circulante no organismo. Já foram feitas diversas teorias, a gente já achou que tinha encontrado, voltou atrás. Até hoje, esse fator circulante ele é desconhecido, tá certo? Então a gente ainda não consegue ir lá medir, saber esse aqui é meu fator circulante. A gente não sabe,
mas a gente consegue saber que tem sim esse fator circulante e que vai lá e diretamente lesa o podócito. As causas secundárias, elas podem ser secundárias a uma série de situações. As causas mais frequentes são as causas mal adaptativas, onde elas estão associadas à hipertrofia do glomerular, hiperfiltração por sobrecarga do trabalho glomerular. Essa sobrecarga pode acontecer por um número reduzido de néfrons funcionantes em pacientes que têm, de fato, redução da massa renal, seja porque nasceram com rim único, porque tem alguma displasia renal, tá certo? Porque tiveram baixo peso ao nascimento, ou que apresentaram um estresse anormal numa população de néfrons que era inicialmente normal. E aí a gente tem obesidade, redução cirúrgica da massa renal, nefropatia do refluxo, aqui ele coloca dieta com alto teor de proteína, anemia falciforme, tá certo? Outras causas podem incluir apneia obstrutiva do sono, doenças cardíacas cianóticas, estenose de artéria renal, né? Uma série de situações. A gente tem causas secundárias virais, e aí HIV super bem estabelecido e agora também Covid-19, mas outros vírus como CMV, parvovírus, Epstein-Barr. Causas secundárias associadas à droga, e aí aqui eu gostaria de frisar o uso de esteroides anabolizantes e o uso de pamidronato, tá certo? Que de bisfosfonatos, me fugiu, né? Que são muito associadas. A gente tem as causas genéticas, né? Que são associadas a alterações genéticas e causas desconhecidas. Então, vamos lá falar de cada uma mais especificamente. Então, a GESF primária, né? A gente tem esse fator de permeabilidade circulante que a gente ainda, né, não conhece, mas a gente sabe que ele existe. E como que ele funciona? A gente tem, né, essa produção desse fator de permeabilidade que vai levar à lesão podocitária. É uma lesão podocitária grave que vai se manifestar como uma síndrome nefrótica completa. Normalmente, a gente pode ter outras características. Hematúria aparece em cerca de metade dos casos, hipertensão em 20% dos casos, e a creatinina está elevada no diagnóstico em 25 a 50% dos casos. Lembrar que essa elevação de creatinina no diagnóstico não quer dizer que o paciente tem já uma doença renal crônica. A gente tem muita necrose tubular aguda associada a essa síndrome nefrótica completa, tá certo? E o que acontece, que é muito característico, né, dessa GESF primária, é a alta recidiva no pós-transplante. Porque esse fator de permeabilidade que está sendo produzido e circulando, quando a gente tem o transplante, coloca, né, o rim novo, ele vai continuar lá circulando e atacando o podócito do rim novo. Ele não vai ter nenhum tipo de diferenciação, né? Então, ele tem essa alta recidiva. E o que a gente sabe, né, é que nesses casos de GESF primária, a gente tem que tentar imunossupressão para a gente suprimir, né, de fato, a produção desse fator circulante. E quando a gente tem, né, algumas suspeitas, principalmente no pós-transplante, eu não vou falar muito sobre isso, mas só para a gente saber, a gente pode indicar a plasmaférese. Por quê? Porque quando a gente tem essa recidiva precoce, que a gente de fato tem, né, uma suspeita muito forte desse fator circulante, a gente faz a plasmaférese para retirar esse fator, ao mesmo tempo que a gente dá uma imunossupressão intensa para abaixar a produção e preservar esse enxerto renal, tá certo? A característica histológica é o apagamento difuso dos processos podocitários, e é uma doença que 50% dos casos evoluem para doença renal estágio terminal em 5 a 8 anos, se o paciente for tratado ou se for tratado e ele não responder a nenhuma terapia. Eu já vou falar das terapias mais especificamente no final. Em relação à GESF genética, né?
É uma mutação genética. E a gente viu, né, lá naquele citoesqueleto podocitário, diafragma de fenda, tudo aquilo, a quantidade de genes que regulam e a quantidade de genes que podem estar alterados. E essas mutações, elas podem ser as mais diversas possíveis. As formas autossômicas recessivas são mais comuns em crianças e as formas autossômicas dominantes são mais comuns na adolescência e na vida adulta, tá certo? A mutação, ela pode, né, a gente pode ter caráter, né, familiar, onde a gente tem diversos membros da família afetados, mas a gente pode ter também uma mutação de novo, que está acontecendo pela primeira vez naquele paciente que está na nossa frente. Então, a ausência de história familiar não exclui a possibilidade de uma GESF genética, tá? E o que acontece é que a GESF genética, ela também pode se manifestar de diversas formas. Ela pode ter uma síndrome nefrótica completa, e esse quadro ele é mais comum nas crianças, ou ela pode ser apenas uma proteinúria nefrótica ou subnefrótica. E isso ocorre mais comumente nos adultos, que é a população que a gente mais vê. O que a gente sabe da GESF genética é que ela é muito pouco responsiva a tratamento efeito genético. Não adianta eu dar imunossupressão que eu não vou, né, alterar o meu DNA, né? Não vai acontecer isso. Vou continuar tendo a mesma síndrome nefrótica. No entanto, a gente tem uma série de mutações que existem relatos na literatura que responderam à imunossupressão, mas isso não acontece por via de regra, tá certo? Apesar de não responder bem a tratamento, a característica boa é que é uma baixa recidiva no pós-transplante. Colocou o rim novular, eu não tenho nenhum fator de autoimunidade para ir lá atacar esse rim. Ele vai ficar lá e vai funcionar bem, tá certo? A histologia, ela pode ter tanto um apagamento difuso quanto segmentar dos processos podocitários. Depois eu preciso arrumar aqui, desculpa, gente. O apagamento ele pode ser difuso ou segmentar. Então, é a GESF, é o tipo, né, que é mais misturado. Posso ter tanto síndrome nefrótica completa quanto apenas proteinúria, e o apagamento dos processos podocitários pode ser tanto difuso quanto segmentar. O tratamento, assim, eu posso fazer um curso curto de corticoide ou inibidor de calcineurina, mas se eu não tiver redução de pelo menos 20% da proteinúria em 4 semanas, é baixa a chance de responder, então eu devo desmamar o mais rápido possível, né, essa imunossupressão. E muitas vezes a gente pode nem tentar a imunossupressão quando a gente tem, né, uma suspeita muito forte que seja dessa etiologia genética. Como a chance de responder é muito, muito baixa, o que a gente faz são medidas de renoproteção, tratamento conservador, né, tudo que a gente faz em relação a orientações dietéticas, perda de peso, atividade física e medidas de renoproteção e preparar para o transplante renal. Quando eu estou falando, né, de GESF genética, né, quais que são as mutações que são mais identificadas, né, quando a gente faz um sequenciamento? Então, eu trouxe, né, esse estudo que foi feito no Canadá e que ele avaliou 193 pacientes, tá certo? E o que que ele viu? Que a maior parte das mutações elas eram associadas a alterações do colágeno tipo 4, que a gente vê muito, né, na síndrome de Alport. Em segundo lugar, a gente encontrava, né, alterações em genes podocitários. E em terceiro lugar, a gente via, né, alterações em genes, né, de Kakute, principalmente nas crianças, com alterações urológicas associadas. Então, só para a gente ter em mente que muitas vezes a gente tem, né, muitos pacientes com defeitos do colágeno tipo 4 que vão ter na microscopia óptica um padrão de GESF, tá? E quando, né, que eu vou fazer
teste genético na GESF? Eu trouxe esse artigo que fala sobre o teste genético na síndrome nefrótica, né, que fosse resistente a corticoide, tá certo? Então, ele coloca, né, uma síndrome nefrótica córtico-resistente em pacientes com menos de 25 anos, manifestações extrarrenais sindrômicas, história familiar positiva e consanguinidade. Nesse trabalho, ele avaliou 39 mutações em genes que codificam proteínas podocitárias e foram encontradas alterações em cerca de 30% dos pacientes, semelhante ao que a gente viu aqui, né? A gente viu, desculpa, né? Maior do que o que a gente viu aqui. Nesse trabalho, 20% a gente tinha alterações, só que 11 só eram definitivamente patogênicas, tá certo? E aqui, com essas indicações já afunilando, né, para GESF córtico resistente, a gente tem uma maior chance de detecção, mas ainda assim não é nada que seja muito satisfatório. Fato é que quanto mais cedo o diagnóstico, ou seja, o que eu quis dizer aqui é que quanto mais jovem o paciente, maior a chance de encontrar mutações. Aqui foram as mutações que o estudo avaliou. Mas a gente sabe que a gente tem muito mais mutações que podem ser associadas, e isso só vem crescendo, né? Cada vez mais a gente identifica genes e aperfeiçoa, né, técnicas e testes de sequenciamento genético, onde a gente pode fazer, né, essas identificações. O que que o Cadigo fala, né? Quando que a gente vai considerar a realização de teste genético na GESF? Ele fala, né, com história familiar, né, fortemente sugestiva de uma doença sindrômica, para ajudar, né, o diagnóstico, principalmente quando a gente não consegue ter noção pelas características clínicas, com o objetivo de limitar a exposição à imunossupressão, para determinar o risco de recorrência da doença no transplante renal, para fazer, né, avaliação de risco de doações, né, renais entre doadores vivos, ou quando tem uma alta suspeita para variantes da ApoL1 e para ajudar num diagnóstico, né, pré-natal, antenatal. Então, vamos falar um pouquinho mais da ApoL1. A ApoL1, né, que é a apoproteína 1, ela está presente em humanos e em alguns primatas, e o que a gente viu é que ela foi um fator adaptativo e protetor pela propriedade, né, de proteger contra infecções pela doença do sono africana, tá certo? E o gene, né, da ApoL1, a gente tem três formas. A gente pode ter o G0, G1 e G2. As variantes de risco são G1 e G2, e é uma mutação que a gente fala que ela tem que ser de dois hits. Se eu tiver G0, G0 ou G0, G1 com G0, G2, ou seja, eu tenho pelo menos um G0, que é uma variante sem risco, meu paciente não está sob risco de desenvolvimento de doença renal ou outras. No entanto, se ele for G1, G1, G2, G2 ou G1, G2, ele tem risco para o desenvolvimento dessa doença renal crônica, tá certo? E aí, a nefropatia associada à ApoL1, ela está associada a um grande espectro de doenças. A gente pode ter, né, uma alta associação com a HIV, né, e GESF, né, pelo HIV associado à ApoL1, desenvolvimento de doença renal estágio terminal, aumento do risco de pré-eclâmpsia e hipertensão, maior risco de albuminúria, né, em toda a vida, tá certo? Então, a gente tem essas variantes de risco de ApoL1, lembrando que a gente tem que ter duas mutações para a gente ter o desenvolvimento da doença renal. O que é interessante, que a gente descobriu isso, é que agora que a gente
sabe onde está o defeito, a gente consegue desenvolver terapias que são específicas para aquela mutação. Como a gente viu, as doenças genéticas não respondem à imunossupressão habitual. No entanto, a gente consegue desenvolver terapias-alvo específicas para determinadas mutações. Então, o que acontece aqui na ApoL1, que vai ficar aberrante, levando à lesão podocitária, a gente tem o desenvolvimento dessa droga que é o inaxaplin e que é uma droga que bloqueia essa, esse ganho de função, né, da ApoL1, que é assim que ela causa a doença. Isso aqui é um estudo publicado no New England no ano passado. E é um estudo, né, pequeno, né, avaliou os pacientes até 13 semanas, e o que a gente viu foi uma redução da proteinúria em 47,6%. Então, a grande maioria dos pacientes tiveram redução da proteinúria, exceto um paciente. Mas, no geral, todos se beneficiaram do uso dessa terapia específica. A gente, né, está falando sobre o desenvolvimento de terapias-alvo e que provavelmente é isso que a gente vai ver em desenvolvimento no futuro. E analisando, né, as mutações e terapias-alvo específicas para combater aquelas variantes de risco, tá certo? Para, né, resumir, então, né, como que eu vou diferenciar? Desculpa, eu não queria ter colocado isso aqui agora, não. Primeiro eu quero falar da GESF secundária, para depois a gente ver aquele fluxograma. Desculpa que está fora de ordem. Então, foi isso de GESF genética. Em relação à GESF secundária, né? A GESF secundária, né, foi o que a gente falou, ela é normalmente decorrente de um processo de hipertrofia, né, e má adaptação glomerular, onde o glomérulo, né, que está sobrecarregado, vai aumentando o seu trabalho, se hipertrofiando, os podócitos não se multiplicam, eles precisam se esticar para cobrir as áreas de superfície, os podócitos se destacam, formam sinéquias com a cápsula de Bowman, iniciando o processo de esclerose. Aqui, o quadro clínico, ele é de uma proteinúria nefrótica ou subnefrótica, normalmente sem edema e sem hipoalbuminemia. Por que que eu tenho proteinúria nefrótica sem hipoalbuminemia? Ainda não é uma resposta bem estabelecida na literatura, mas esse é o padrão que a gente vê nas GESFs secundárias. Qual que é a exceção? A exceção é que em casos de GESF secundária a drogas, como por exemplo o pamidronato, ou vírus como Covid e HIV, a gente vê de fato a síndrome nefrótica se manifestando nessas causas de GESF secundária, tá bom? Uma característica, né, da microscopia óptica, além, né, das áreas de esclerose segmentar e focal, é que os glomérulos eles estão hipertrofiados e aumentados de tamanho. E a característica é que na microscopia eletrônica eu tenho um apagamento segmentar dos processos podocitários. O tratamento é tentar tratar a causa de base, e aqui eu não tenho benefício de imunossupressão. Eu vou fazer renoproteção com IECA ou BRA. O prognóstico, ele é bom se eu conseguir atuar tratando a minha causa de base e uma boa resposta à renoproteção com uma menor chance de evolução, né, para doença renal estágio terminal, se eu tivesse bom controle da causa de base. E para finalizar, né, a GESF de causa indeterminada, ela é muito parecida com a GESP secundária, né? Tanto no quadro clínico como no tratamento. Mas o que acontece é que aqui eu não achei nenhuma outra causa que justifique. Então, eu não tenho nem, né, nada muito específico em relação a tratamento de causa de base. É somente aquela GESP que eu não consegui achar a causa. E aí, como que eu vou, né, diferenciar entre esses tipos, né, de GESP? A causa primária, então, eu tenho uma síndrome nefrótica manifesta. Nas
causas, né, mal adaptativas, eu tenho apenas a proteinúria, e na GESF genética, a síndrome nefrótica é comum na infância e na idade adulta, normalmente eu tenho apenas a proteinúria. Em relação aos achados da microscopia óptica, né? O que que a gente pode ter de dica? A forma primária, eu tenho a lesão da GESF sem outras, né, alterações, e a glomerulomegalia, ela é incomum. A GESF genética também a mesma coisa, mas eu posso ter algumas áreas, né, de esclerose global, né, nos pacientes, né, em idade adulta. E a forma mal adaptativa, eu tenho, né, as lesões de GESF, comumente perilar, comumente com outros sinais de cicatriz, né, atrofia túbulo intersticial, né, outras alterações. Eu posso ter, né, intercalado com as minhas áreas de GESF, esclerose global em muitos glomérulos, e a glomerulomegalia, ela é comum. E, por último, a microscopia eletrônica, onde eu vou ter, né, um apagamento difuso dos processos podocitários nas formas primárias, um apagamento segmentar nas formas mal adaptativas e variável a depender das características na GESF genética, tá bom? Então, aqui, só para voltar naquele algoritmo, né, na avaliação clínica, como que fica? Se eu tenho síndrome nefrótica com apagamento difuso dos processos podocitários, eu vou iniciar tratamento imunossupressor. Se eu tiver uma boa resposta, eu tenho provavelmente uma GESF genética. Se eu tiver resistência, eu estou diante de uma síndrome nefrótica córtico-resistente, que pode ser de origem genética, eu vou fazer o teste genético. Se eu não tiver síndrome nefrótica, mas eu tenho um apagamento difuso dos processos podocitários, eu provavelmente estou diante de uma GESF genética. E aqui, esse artigo, que é excelente, depois eu posso passar para vocês, indica a realização de teste genético. Se eu tenho uma síndrome nefrótica ou apenas uma proteinúria nefrótica, um apagamento segmentar de processos podocitários, porém sem evidência de causas secundárias, aquele também fala a favor de teste genético. E por último, se eu não tenho síndrome nefrótica com apagamento segmentar, uma causa secundária, né, evidente, eu fico, né, mais provavelmente com o diagnóstico de uma GESF secundária. E para finalizar aqui, né, o que que o Cadigo fala? Aquele algoritmo era um pouquinho mais completo, aquele já mais resumido. Então, tenho síndrome nefrótica, é provavelmente uma GESF primária, e ele fala para tratar com imunossupressão e, se não responder, considerar teste genético, tá certo? Se eu tenho ausência de síndrome nefrótica, porém com proteinúria nefrótica e uma albumina não consumida, né, acima de 3, ou uma proteinúria, né, menor do que 3,5, com ou sem hipoalbuminemia, a gente vai avaliar para causas secundárias, tentar excluir causas secundárias, considerar teste genético, não iniciar imunossupressão e iniciar terapia de suporte, monitorizando proteinúria e albumina. Se eu tiver piora da proteinúria com redução da albumina, aí eu posso tentar o tratamento imunossupressor. E como que é esse tratamento imunossupressor? A primeira linha vai ser corticoide, muito parecido com o que a gente usa na doença de lesão mínima. 1 miligrama por quilo por dia, o máximo de 80 miligramas dia, ou 2 miligramas por quilo em dias alternados, com no máximo 120 miligramas. A diferença, né, é o tempo de tratamento. A gente vai utilizar por pelo menos 4 semanas até a remissão completa for atingida, tá certo? Ou no máximo 16 semanas, o que acontecer primeiro. Pacientes, né, que normalmente remitem, eles têm redução da proteinúria antes de 16 semanas, e pode não ser necessário, né, manter essa dose alta de corticoide até 16 semanas, se eu não tiver nenhuma resposta dessa proteinúria, tá certo?
E como que eu vou fazer o desmame do corticoide, né? É, quando a gente atingir a remissão completa, a gente vai manter o corticoide por pelo menos 2 semanas após o desaparecimento da proteinúria. E depois a gente vai reduzir 5 miligramas a cada 1 a 2 semanas, num total de 6 meses. Então, a gente vai fazer uma redução que ela é muito mais lenta, tá certo? E quais que podem ser, qual que é a segunda, né, linha de tratamento? São os inibidores de calcineurina. Aí a gente pode utilizar tanto a ciclosporina, né, de 3 a 5 miligramas por quilo em 2 doses, ou o tacrolimo, 0,05 a 0,1 miligrama por quilo por dia em 2 doses diferentes. Lembrar que aqui a gente dosa, né, para um nível sérico de ciclosporina, de 100 a 175 nanogramas por ml, e tacrolimos de 5 a 10 nanogramas por ml. Lembrar que a gente precisa fazer isso para minimizar, né, a nefrotoxicidade, e a gente evita o uso de inibidor de calcineurina em paciente com taxa de filtração glomerular abaixo de 30 ml por minuto, tá certo? A gente deve manter por pelo menos 4 a 6 meses antes de considerar que o paciente é resistente a tratamento. E depois disso, se o paciente atingir remissão completa ou parcial, a gente deve manter por pelo menos 12 meses para minimizar, né, recidivas, tá certo? E aí a gente vai reduzir, né, paulatinamente num curso de 6 a 12 meses, conforme tolerância. E outras terapias, né? O Cadigo fala que o rituximab pode ser considerado para pacientes que sejam córtico-responsivos, e aí são paciente córtico-responsivo que tem muito efeito colateral do uso de corticoide, mas que ele não recomenda para córtico-resistentes. Micofenolato pode ser utilizado como poupador de corticoide, então a gente vai utilizar o micofenolato associado à prednisona. Existem estudos falando sobre o uso de ACTH em gel. Por quê? Porque o ACTH ele vai, né, favorecer a liberação de corticosteroides, né, pela adrenal. Então a gente poderia utilizar essa medicação, né, como forma de imunossupressor, e a gente tem trabalhos, né, mostrando redução de proteinúria. Ciclofosfamida, ele coloca, né, como uma opção quando nada mais deu certo, quando eu quero, né, poupar corticoide, quando eu não posso utilizar inibidor de calcineurina. Mas ciclofosfamida acaba sendo uma opção, né, muito pouco utilizada na GESF. E por último, a plasmaférese. A plasmaférese, normalmente, ela é utilizada num cenário de pós-transplante. No entanto, em situações, né, em que eu tenha, né, uma proteinúria expressiva, que eu não consiga reduzir de jeito nenhum com imunossupressão, associada à hipoalbuminemia e muitas vezes associada também à hipercolesterolemia grave, a gente pode tentar a plasmaférese com alguns, né, relatos de caso com resultados positivos, mas a gente sabe que também a gente tem muita dificuldade dessa realização. E aí aqui, né, eu tinha trazido, né, esse outro gráfico, né, algoritmo, só para a gente entender que o tratamento inicial da GESF primária quanto da GESF secundária, né, a gente vai sempre fazer medidas de suporte. Na GESF primária, se não tiver contraindicação a corticosteroides, a gente vai utilizar a prednisona como primeira linha. Se sim, a gente vai utilizar inibidor de calcineurina. Se for, né, resistente, a gente vai pensar em teste genético. Se não responder, né, nem a corticoide quanto a inibidor de calcineurina, quase todos os locais já falam, né, para referenciar para centros, né, mais especializados, porque é uma doença, né, resistente, já mais difícil da gente tratar. E o que que a gente pode ter, né, para o futuro? A gente tem, né, estudos avaliando o esparsentan, que é o inibidor, né, dual da endotelina,
que a gente vai ter, né, um inibidor dual associado a um BRA e que a gente vem tendo, né, redução de proteinúria, então uma terapia, né, promissora. A gente já viu resultados positivos para nefropatia por IgA, com o último CADIGO endossando o uso dessas medicações. Em breve a gente vai ver para a GESF, né? Inibidor de SGLT2. O Cadigo não comenta especificamente, né? O UpToDate fala que podem ser benéficos, por quê? Porque a gente ainda não tem estudos, né, mostrando de fato o benefício. A gente tem até alguns estudos negativos, mas dado o grande benefício dessas medicações, né, na doença renal crônica, eles colocam como uma terapia a ser considerada com potencial benefício, mas a gente ainda não tem, né, essa comprovação na literatura. E terapias, né, para o futuro que sejam antifibróticas, né? Aqui a gente vendo tanto na nefropatia membranosa, né, quanto na GESF, né, reduzindo, né, proteinúria e terapias, né, podócito específicas, igual a gente viu com o inaxaplin, mas isso, né, para outras, né, mutações, outros canais específicos que a gente pode ver, tá certo? E como já passei até do horário, vou deixar esses últimos resumos aqui para depois. Obrigada, gente. Vou liberar aqui para a gente poder fazer perguntas. Até troquei de roupa. Né? E aí, pessoal? E aí, Bem? pessoal, tudo bem? Bom, O estava Yara já até abriu a câmera aí que ela deve estar imaginando que a gente vai contar o caso dela, né? Nós fizemos uma biópsia recente com uma paciente do Dr. Yara que ela acompanha no consultório se eu tiver, depois você me corrige, viu, Yara? Uma Tá? síndrome nefrótica e aí a biópsia veio uma membranosa. Teve algum problema no transporte, a gente manda para a doutora Marlene Uberaba e aí perdemos a imunofluorescência. A gente conseguiu fazer imunistoquímica e deu membranosa com anti-PA2R positivo na imunistoquímica, né? E Paralelo a com isso, veio uma crescente celular, né, nas amostras nossas. E a gente não tem rituximab, é um paciente SUS, né? A gente não tem rituximab. E aí a gente ficou na discussão, fazer a Ponticelli, eu acho que tem uma contraindicação uso de corticoide, eu não lembro bem. Mas fazer a Ponticelli, inicialmente se entrava com ciclosporina, eu particularmente faria um tratamento anterior de Balardi, que se fazia em glomerulonefrite crescêntica, né? Por conta das crescentes celulares. A gente discutiu, acho que eu não sei qual que foi a opção, Yara. Mas se quiser falar um pouquinho mais do caso aí. Na verdade, eu ainda não acabei ainda não definindo para qual opção ainda vou caminhar com ela, vou aguardar ela retornar no ambulatório. Mas, assim, nos últimos exames, ela estava com uma proteinúria já de 5 gramas, a função renal ainda preservada, a creatinina de 0,9, mais albumina 2,7. Ela já tem um histórico, ela teve um histórico prévio, assim, de uma trombose aos 36 anos, mas ela não investigou a causa na época e chegou para mim na consulta com uma hipertensão diagnosticada o ano passado, mas provavelmente a hipertensão já era manifestação da própria glomerulopatia já, né? E aí, quando ela evoluiu com edema, que aí ela procurou o ambulatório, e aí a gente começou a fazer a investigação. Mas foi um caso meio complexo mesmo, mas eu tô na dúvida para que lado que eu vou seguir com ela. Me diz só uma coisa, assim, você investigou causas secundárias e veio tudo É, negativo. C3, C4 normais, sorologias negativas, FAN negativo, anti-SM negativo, tudo negativo. E Só ela pesquisa talvez um pouco mais de neoplasia, né? De alguma coisa, não Eu tem? falei com ela que isso sempre estaria no radar, mas a princípio não tem nada, assim, no momento não. Perguntei se ela foi ao ginecologista recentemente, questão de sangramento, enfim, para trato digestivo, nada. não tem perda de peso. Não. Uh-uh. E ela tem quantos anos agora? Deixa eu ver aqui, mas se eu não me engano é 46. E a síndrome nefrótica começou quando, mais ou menos? Ela manifestou hipertensão ano passado. Então, eu acho que a síndrome nefrótica começou
Assim, talvez já não tivesse uma proteinúria tão significativa, mas ela procurou um ambulatório, deve ter aproximadamente uns 2 meses. E você falou que a albumina agora tá 2,6 2,7. e ela chegou a ser pior. Não, Falou porque 5 gramas de 2,7, né? eu não entendi, Gabriel. É o que eu tinha entendido que você tem um exame de agora como se tivesse um outro anterior, mas o exame que você tem é essa proteína de 5 gramas e É, porque na verdade, quando ela veio, ela já estava com edema e já com os exames. Então, foi tipo entre fazer o primeiro exame e o segundo, diferença de pouco tempo, assim. Acho que na verdade o único exame que ela tem foi o que ela trouxe prévio e depois esse que já veio com a síndrome, confirmando a proteinúria nefrótica e depois já foi para biópsia. Eu pedi agora para ela repetir novamente, mas ela ainda não retornou e não trouxe o resultado. olha, assim, para membranosa, a gente, primeira coisa é definir se é primária ou secundária, como eu comentei na aula, ter Sim, crescentes gera um alerta muito alto de pensar em secundária. Não ter sim. fluorescência tira um pouco da nossa capacidade de discernir, diferenciar primária de secundária, né? Poderia ter um IgA aí na sua biópsia, poderia ter um sei o que aí na sua biópsia, que eu diria assim, ah, nossa, com certeza é uma secundária. E talvez Uhum. nosso tratamento, né? Eu posso ter IgA com padrão de membranose, a gente em teoria trata como IgA. Em algum momento, se ela não tiver uma resposta ao nosso tratamento inicial, talvez a gente rebiopsie para avaliar a imunofluorescência. Na membranosa primária, em teoria, a gente não divide com ou sem crescentes. Ela está com 0,9 de creatinina, é uma crescente. E, em teoria, não é só por isso que a gente mudaria o esquema terapêutico. Para a IgA, é mais ou menos o mesmo raciocínio. Na IgA, hoje em dia, não desde sempre, porque o Baladinho, inclusive, se usava para IgA, né? Mas a IgA, a gente vai avaliar proteinúria. A biópsia me ajuda a decidir, vai avaliar a função renal e proteinúria. A biópsia me ajuda a decidir, mas o que eu digo agora, mesmo assim, depois do que já apareceu de dados, sugeriu a gente não usar se tem esclerose segmentar, se tem proliferação do capilar, o MEST-C, né, que é o critério prognóstico que a gente vai comentar um pouco mais, não usar como um parâmetro para decidir sobre o tratamento. É claro que na prática, individualmente, a gente vai avaliar caso a caso, então tem um C1, C2, né, tem mais crescentes, tem um E1, eu talvez vá ser mais agressivo naquele paciente que talvez em outra situação eu daria só nefroteção. Apesar do Cadigo sugerir hoje em dia a gente começar os dois ao mesmo tempo, a gente vai discutir um pouco mais para frente. Mas só para usar como uma analogia. Então, mesmo que viesse um IgA, o fato de ter uma crescente não obrigatoriamente eu precisaria ser mais agressivo. Então vamos usar o que a gente tem de dados, é, não vou dizer mais objetivos, que a crescente é objetiva, mas pensando em dados clínicos. Ela tem a função normal, tem uma albumina de 2,7, não tem nível sérico de antipolar 2R e tem uma proteinúria de 5 gramas. Tem mais ou menos 2 meses que a gente tem esses exames, certo? Você repetiu, mas não mudou Sim, muita coisa. isso. E nesse momento ela não está, ou não estava ainda com nefroproteção. Ela já chegou tomando um BRA, né? Por conta do que Como o antihipertensivo. cardiologista na época, isso, como antihipertensivo, não com ideia de antiproteinúrico, né? E mesmo com ele, ela mantendo a proteinúria nefrótica, assim, né? O Cadiga ele não coloca essa situação. Nossa, e quem já usava IECA Braille, né? Ele fala, o Sim. inicia, inibidor do sistema renina, espera 6 meses e vê o que aconteceu com a proteinúria. A gente Aham. considera já como um teste terapêutico. Assim, ah, será que ela vai entrar Sim, em remissão ou não? Não sei. Mas a gente, na Unifesp, a gente não costuma esperar muito para começar a imunossupressão. Em pacientes sim, sintomáticos, em pacientes com síndrome nefrótica, né? Diferente de quem chega só com proteinúria sem síndrome nefrótica. Ou até aquele valor limite de 3 a 3,5. sim, Considerando que ela já estava com BRA, né, há meses, deixa a gente mais confortável dizer assim, olha, já estava com BRA, tem 6 meses e continua nefrótico, com 2,6, 2,7, né? Não dá para uhum, dizer que isso é desprezível. Se você fosse seguir pelo sim, código, talvez você tivesse que esperar os 6 meses para ver se essa proteinúria está caindo ou não. Aí você vai avaliar os riscos do paciente da imunossupressão. Então, na IgA, ele é bem enfático, né? Pacientes que têm mais risco, avaliar de fato se eu quero imunossuprimir, se eu quero fazer só nefroteção ou não, né? Principalmente obesos, diabéticos, idosos, quem tem história de infecções recorrentes. São situações que a gente vai considerar talvez só um tratamento mais conservador. Se não tiver nada disso, né? Você falou aí talvez uma contraindicação a corticoide, a gente vai tentar. não, não. Ela não tem contraindicação a corticoide, não. Ótimo.
a gente vai tentar colocá-la dentro dos critérios de estadiamento ou de risco de progressão no estadiamento para risco de progressão para doença renal crônica ou crônica avançada. E aí, se a gente for olhar os critérios, ela tem um, um tempo ainda não suficiente, 6 meses, digamos assim, mas considerando que ela não caiu a proteinúria 50% em 6 meses, ela se encaixaria em moderado, no mínimo, né? E a gente não tem todos os Sim. parâmetros, mas a albumina está acima de 2,5, ela não tem proteinúria acima de 8 gramas, ela não tem alteração de função renal e os outros parâmetros não foram investigados. Até daria Uhum. nada mesmo, ela ainda estando nefrótica, como eu falei para vocês. Na Unifesp a gente é mais agressivo do que ficar esperando tanto quanto o Cadigo. Então, você fala assim, nossa, vou discutir isso com a doutora Diana. Tenho certeza que ela vai mandar você imunossuprimir. Aí, com a imunossupressão que a gente vai usar, aí a gente vai colocar também dentro de um contexto. Com 46 anos eu já não tenho tanto receio de infertilidade, né, para ter mais medo do Ponticelli, não tem efeito colateral, o medo de efeito colateral com corticoide mais do que o habitual que a gente sempre tem. É uma E eu falei com ela dessa questão da fertilidade, ela já tem filhos e não quer ter mais filhos, enfim. Se bem que hoje em dia 47 não é mais um sinal de que nunca mais vai engravidar. É, sim. Mas ótimo que tem uma coisa a mais. Então, Poitiers seria uma possibilidade. Considerando que eu não Uhum. consigo nem classificá-la como alto risco, não seria minha primeira escolha se eu tiver outras opções. Inibidor de calcineurina é o que eu lhe falei. Assim, infelizmente, a taxa de resposta após a retirada é muito ruim. Então a gente usa, lógico, em situações onde eu não consigo os outros, onde ou tenho contraindicação ou não consegui mesmo, por exemplo, o Ritux, que às vezes não libera. Mas não é uma medicação que eu gosto de utilizar. Sim. Se você quiser usar, mas não é uma medicação que a gente veja uma resposta persistente, como o Mentor mostrou. Então, primeira linha eu faria Ritux, porque eu consigo encaixá-la com moderado ou alto risco, dá para usar o Ritux nos dois, tem um perfil de segurança muito melhor do que a ciclofosfamida, mas não sei se você consegue, né? A gente entra no É, que eu devo fazer e É, o que eu rituximab é gostaria de muito fazer, difícil. né? O Ponticelli não é fácil fazer. Não é, é difícil você conseguir organizar no SUS para fazer Ponticelli, né? Acaba, às vezes, você fazendo ciclosporina porque é o que é mais simples, às vezes. E você É, conseguir Ponticelli não é uma coisa fácil também de conseguir, não. aí, Mas se é, ela te for um volta, né? A paciente. gente volta para o que a gente consegue. Se você tem dificuldade de conseguir o Ponticelli, é um paciente que você está achando que tem um risco maior, é um paciente que eu encaixei como moderado risco, ela não está ali nas arcadas, muito sintomática. Você manter nefroteção, a gente ainda não faz assim concomitante inibidor de SGLT2 para as doenças em geral, mas o Cardiogrid já acabou de colocar que talvez não tenha problema colocar a imunossupressão junto com o inibidor de SGLT2, mas não é algo que para os estudos de inibidor de SGLT2 isso foi estudado, avaliado. Mas eu, em geral, espero um pouco porque atrapalha na hora de eu avaliar a resposta. Então, você começou o inibidor de GLT2 junto com o inibidor de calcitonina ou ciclofosfamida, a proteinúria caiu 30%. Por quê, né? Foi o imunossupressor ou foi o inibidor de GLT2? Então, eu costumo esperar, exceto casos excepcionais, lá, um IC junto, né? O Cadigo, como eu acabei de falar, abriu agora as portas para talvez começar junto, mas eu ainda espero. Se você quiser que eu faria, né? Nessa condição de nem sei se deveria imunossuprimir de forma pesada, pelo que eu acabei de falar. Começar o inibidor de calcitonina, dose baixa, de 3 miligramas por quilo, manter a nefroproteção otimizada, orientar o resto e acompanhar como vai ser a evolução da proteinúria, tá tudo bem. Eu não acho que tá errado. Só bota já na conta que você vai precisar usar em algum momento os outros tratamentos, provavelmente, né? É difícil que ela tenha remissão espontânea se já tem um certo tempo de sintomas. E que você talvez já possa ir pedindo, né? Que é o que a gente faz às vezes aqui na Unifesp. A gente começa o tratamento que tem disponível e entra com pedido ou de medicação não padrão ou as papeladas da LME para um segundo tratamento para já ficar na manga quando você precisar usar. Mas, como eu falei, assim, tem alguns pontos do seu caso especificamente que eu não consigo encaixar como é nítido que você tem que fazer o caminho A, entendeu? sim. Você acha alguma coisa diferente, Fer? Não, acho Não, isso eu acho mesmo, até né? que Se eu tivesse, dá um nervoso esperar tanto quanto o Cadigo fala pra gente esperar, né? Assim, tem vezes que não dá mesmo. Eu acho que eu tenderia à imunossupressão. Minha primeira opção também seria rituximab, mas óbvio que não tem. Aí eu acho é,
que talvez eu faria Ponticelli em segundo lugar, mas também não consegue fazer por aí, né? Então acho que inibidor de calcineurina mesmo, né? Sim. Com 0,9 de Eu, creatina, eu, eu, sem o funciona. rituximab, particularmente, eu acho que o Ponticelli ele caberia por conta do corticoide aí. Eu não sou muito feliz toda vez que a gente encontra. Infelizmente, não tem imunofluorescência. Isso atrapalha bastante. A gente tem uma visão de secundária. Às vezes vai vir um lupus aí que a gente não conseguiu, um IgA com uma membranosa. Mas o Mas faz eu é não gosto de ver crescente, não. Mesmo que a amostra tenha sido uma ou duas, eu não lembro, crescentes celulares, né? Eu não lembro aqui a Mas eu não me sinto quantidade feliz. agora. Assim, quando você usa o corticoide, te dá uma segurança também para isso, né? Você a tá com gente Ponticelli agora, mesmo. Ponticelli não é fácil fazer no SUS. Não é fácil, não. Até para acompanhar isso. Não é uma coisa simples, não. Não, eu não Sim. enfatizei, mas o, É, o Cadigo manda colher hemograma a cada 2 semanas e a Mayo Clinic colhe semanal, não nos, tem me- como, é. nos meses com ciclo, né? Nos meses só de corticoide não precisa. Eu Mas, olhei aqui na biópsia, são 4 glomérulos com crescente. e quantos totais? Eu achar aqui, fragmento. E eu acho que deve ter não foi 8 ou 9, não lembro. Peraí, biópsia. 35 glomérulos, sendo 5 deles com esclerose. É, É, o comportamento dela não é de rapidamente progressivo, porque você me falou do creatina 0,9, né? Se no retorno ela vem é, com 1,5 de creatinina, aí É, já seria muito mais agressiva e iria para o Ponticelli ou rebiopsaria para ver se não é um IgA e precisa tratar como vasculite, né? É que é, a 4 cre- de 5 não é tanto. a creatina dela tá entre, ela começou, se o histórico dela, né, de 0,6, 0,7, 0,7, a última que veio 0,9 agora. E A última, 0,6, sim, né, lá de julho, né, agora que ela vai repetir para a gente ver novamente. e a primeira de quando? 0,6, 0,64. Quando? O histórico de vida, assim, né, que ela começou, eu peguei os exames dela, começou em fevereiro de 2023, né? E aí ela, a princípio, ela trouxe exames prévios, mas nem estava investigando essa questão de síndrome nefrótica. E lá ela tinha essa função renal com a creatina de 0,6. Entendi, não tinha urina, né? Pra gente saber quando Hum, começou. hum, não, Assim, é o que a gente faria, assim, tá? Não acho que tá errado se você quiser fazer a Ponticelli, considerando a situação toda. Só cuidado sim, com efeitos colaterais que não são poucos. Eu faria 1,5, diminuiria um pouco, arredondaria para baixo, né? Que é o que a gente faz na prática. sim, Acompanhando muito de perto, não esquecer do Bactrim, que é, aham, é realmente uma medicação que a gente vê muita complicação. sim. Eu peguei um caso legal também aqui, ultimamente, nas últimas biópsias, foi uma nefrótica e uma paciente que estava classificada como pré-diabética, com uma glicada de nossa, 4,3. E era o quê? Mas Foi na biópsia do que mesmo? Eu não lembro. veio nefropatia diabética, lembra? Um caso assim, mas como que deu nefropatia diabética se ela é pré-diabética, glicemia de 85, glicada 4,3, assim, só que esses são os exames que ela trouxe do histórico, tipo, de um ano. Aí, quando ela voltou no retorno, ela falou que isso já deve ter um intervalo de 10 a 12 anos, que ela teve um diagnóstico de pré-diabetes, e aí ela foi agressiva no controle do peso, nas atividades físicas, e ela ficou pré-diabética 12 anos, 10 a 12 anos, só que quando ela chegou, já chegou com função renal alterada e proteinúria nefrótica. Aí foi quando eu não, ela estava com, e de fato os exames que ela tinha trago, ela estava como pré, né? Tanto que quando eu recebi a biópsia, essa biópsia não é minha. E depois falei, não, é sua paciente mesmo. Falei, Jesus, vou ter que chamar ela no consultório e rever todo o histórico. Mas ela tinha uma obesidade, já provavelmente uma síndrome metabólica no passado, enfim. Aí E pedi fundo clinicamente? de olho. Hã? Clinicamente, tipo proteinúria, função. Sim, proteinúria, função alterada, tudo. É bem atípico, né? Não muito, é, muito, mas foi verdade. Aí eu falei.
Vamos fazer o fundo de olho agora para poder. Agora, você lembra o doutor Miguel lá em Verão, uma vez que ele publicou um caso de uma nefropatia diabética associada a lesões mínimas, né, com córtico, boa resposta, apesar de se eles entraram com corticoide, tiveram uma resposta drástica, né, mostrando que a Uhum. proteína era mais das lesões mínimas do que propriamente da nefropatia diabética. Chegou a ter eletrônica desse caso, É isso que eu Goiara? Não, ia perguntar, uma eletrônica ia bem. não, ela não fez eletrônica, não, Túlio. Porque a gente pode ver se tem, mostra para eletrônica e ver se a gente não faz a eletrônica dela aí. É A porque gente, foi Acho que uma é uma coisa que síndrome tem nefrótica diferença. abrupta agora, quando Então, ela controlou, né? quando Esquisito. chega, já chega com a função tocada e com proteinúria. Aí eu até solicitei que ela trouxesse os exames prévios dos anos anteriores dos check-ups que ela fazia, para eu ver se ela já não estava com função renal sendo tocada e que passou desapercebido pelo clínico geral, que, enfim, que ela acompanhava no interior aqui da Bahia, porque quando ela já chegou assim, função alterada e proteinúria nefrótica. Aí fui pedir a biópsia. E aí veio esse resultado. Aí eu chamei novamente, aí foi puxar o histórico dela. E ela falou assim: não, uma vez eu tive um pico glicêmico isolado, mas assim, no exame mensal, e aí ela veio com essa perda ponderal bem significativa, ela perdeu quase 12 quilos, e de fato os exames dela do ano passado e desse ano, você olha totalmente inocente para diabetes. e o fundo de Não olho você tem. pediu, né? Ela Hã? pediu agora, o fundo de olho pediu Eu pedi agora. fundo de olho agora para poder ver se ela já tem outras manifestações assim também, né? A gente na Unifesp atendeu uma paciente que até veio da África, mas não tinha nenhuma outra comorbidade conhecida, que fez uma síndrome nefrótica, veio para o Brasil aparentemente até atrás de tratamento, depois a gente acabou descobrindo, e que ela, na biópsia, viu nefropatia diabética. É típico, o doutor Desmond falou, nefropatia diabética, mas, professor, ela não tem diabetes. Era uma menina de 35 anos, 40 anos, jovem, tipo, não era obesa, tinha glicadas Sim, normais, tinha glicadas anteriores. Então a gente ficou lá, será que ela tem um diabetes subclínico? Em algum momento fez uma glicada mais alta e acabou caindo, né? Mas não fazia nenhum sentido. A gente começou com o endócrino, não, ela não tem diabetes. E aí a gente foi sim, investigar se tem um diagnóstico diferencial pela biópsia, né? Nefropatia diabética, não diabética. E aí é bem raro, lógico, né? Tipo, é muito mais comum ver diabetes, mas com padrão típico, né? Com a prata muito positiva, né? Porque a amiloidose pode parecer e a prata é negativa. Uma eletrônica sem nada que chamasse atenção, né? Não tinha depósitos na eletrônica. A gente viu que uma nefroesclerose nodular, né? Que seria o padrão da diabetes, idiopática Cigarro. relacionado com tabagismo é algo descrito. Aí ela relatou que fumava muito narguilé, tipo, assim, eu nem sei quanto é muito de narguilé, né? Mas, tipo, ela falou que ela tinha esse hábito. Eu nem sabia se tinha nicotina ou não, me falou assim, não, tem bastante até. Eu falei, olha, não faço ideia se é disso ou não, né? Fui procurar, não achei nada. Mas só para saber que existe um diagnóstico diferencial também. Tenho várias outras doenças nodulares, mas em geral a prata diferencia. Tem outra doença que é muito rara, que é a glomerulopatia por fibronectina. Ela é uma doença autossômica dominante. No Pensar Mineiro, né, que é um evento que tem lá em Minas, eu fui ano passado e era o caso, era esse, por isso que eu conheço, né, que eu nunca tinha ouvido falar. E aí eles viram uma criança, né, um jovem de 25 anos pós-transplante fazendo, era uma DRC idiopática. Aí ele fez o transplante, aí recidivou uma proteinúria com 2, 3 gramas com perda de função. Biopsiaram, veio esse padrão, aí mandaram lá para Marlene, veio lá em Uberaba. E ela achou muito estranho o padrão, olhou assim, nossa, mas tão jovem, não tem diabetes, né? Que não tinha diabetes. E aí ela fez a eletrônica e achou umas fibrilas no tamanho característico de fibronectina, fizeram um teste genético, veio. Aí fala assim, você não tem história na família? Não. Aí, pai e mãe vivos, vamos avaliar. Aí o pai tinha proteinúria e 1,6 de creatinina, na biópsia veio a mesma coisa. É super raro, eu fui atrás na época, por causa que me chamaram, né? Tinha 80, 70 casos na literatura, né? O resto, realmente, a gente consegue diferenciar pelas colorações, e aí amiloidose, fibrilar, montactóide, né, são os grandes diagnósticos diferenciais, mas, em teoria, o patologista diferencia, né? Mas só para ficar atento, às vezes é bom dar uma revisada na biópsia, para ver se tem alguma coisa diferente na descrição, às vezes uma segunda opinião de quem... Eu lembro quando você mandou esse caso, eu até perguntei de cigarro, era. Porque a gente teve um foi, eu caso lembro. aqui, e aí a doutora Marlene chegou pra gente, a gente foi tentando, talvez seja cigarro, né? Que não tinha diabetes, foi uma Não, glomerulosclerose nodular, a e Marlene aí ficou talvez. com esse Não caso foi, a com gente não chegou a nada ela. mais.
O Então, doutor Oswaldo também, na época, quando eu discuti com ele, ele falou da questão do tabagismo, mas ela não tem histórico de tabagismo, não. vai. Eu sempre fiquei bem na dúvida, assim, se é realmente diabetes. Tinha hialinose arteriolar. Kimmich, Wilson, tudo. A gente sabe que tem várias coisas, né? Só a glicada não é a única coisa. Quanto pior a glicada, pior o prognóstico, né? Mas a história familiar positiva, pressão descontrolada, própria obesidade, também tem correlação com o pior prognóstico na doença do diabetes, né? Mas eu diria Agora, só mudando um atípico. pouquinho, epidemiologicamente, a gente ia até mandar para o Congresso agora, o Cassiano, não sei se ele está aqui ainda, mas a gente faz as biópsias e aí a gente vai fazer o nosso registro CSB de glomerulopatia, né? A nossa primeira é IgA e das nefróticas é EGESP, não é membranosa, não. Talvez pelo padrão nosso de indicação de biópsia, ainda no nível de biópsia que talvez seja mais. E a gente tem aqui, já teve alguns casos com membrana proliferativa por esquistossomose. É uma região endêmica, então a gente consegue pegar um pouquinho mais de casos aí, mas normalmente são membrana proliferativa que a gente viu alguns casos. Gesto eu nunca vi, Consegue fazer secundária à biópsia de esquistossomose. reto ou fica mesmo pela Oi? sorologia? A Teve esquistossomia. um caso que teve que fazer biópsia de reto, que a gente não conseguiu sorologia, não tinha, mas como é a região e membrana proliferativa muito característica secundária na biópsia, né, não tava para fazer nada primário, até porque é difícil a gente ter um caso primário e acabou sendo depois na biópsia de reto, não pegou no, na sorologia, não. Legal. Quem publicava muito era o Tomatinelli na É, época, só que aí acabou, ele tem muita publicação, ele foi um professor nosso lá do HC da UFBA, e aí ele tem uma casuística grande. Aí depois, quando ele saiu do atendimento ambulatorial, ele não viu mais, mas toda vez que tinha membrana proliferativa secundária, ele já pesquisou sempre, que é bem frequente aqui. Na verdade, consideram aqui, justamente pela umidade, que toda a região metropolitana e o recôncavo da Bahia é zona endêmica. Ah, é? Não sabia não, achei que era mais pro interior. É uma área extensa. Então, são regiões assim que muitas comunidades rurais que eles fazem muito açude. Aí, por ser região úmida, aí tem muito. Então, pequenas represas assim, aí por contaminação tem muito. de gesto também, não sei se você lembra, Yara, nós tivemos um caso, é uma médica, a gente biopsiou, a mãe dela fez diálise com a gente, transplantou com a gente há muitos anos, tem uns 30 anos isso daí, a gente era uma médica, abriu um quadro de síndrome nefrótica, com insuficiência renal, e aí nós biopsiamos e veio uma gesto colapsante, e aí a gente foi atrás, foi parvovírus B19, né? E a gente transplantou ela também pré-emptivo, a gente conseguiu doador falecido com o transplante pré-emptivo dela. Mas esse caso que nós temos de. Tem um outro colapsante que eu tô tentando lembrar que a gente teve também. Eu não sei se foi Covid, eu acho que foi Covid outro caso, que a gente ficou como colapsante por Covid, mas a gente teve um parvovírus B19 que respondeu bem no transplante, né? Eu lembro dela dialisando aqui um tempo. Não, não chegou a fazer, não. A mãe dela que fez. É a mãe dela, isso. A mãe dela que dialisou. Voltou de diálise, né? Transplantou, voltou de diálise, tá fazendo Juazeiro e vai fazer um trânsito pra gente aí. Foi. Colapsante, Aí, principalmente, parece ter muito a ver com o que a Fer falou, né, de APOL1. A gente é. acha que provavelmente tem esse background genético, né? Talvez nem todo mundo seja APOL1 com padrão de risco, né? Mas é o mais conhecido, ou o único conhecido. E vem um segundo gatilho, né? Aí, talvez as duas tenham esse mesmo padrão genético, mas gatilhos talvez diferentes, né? Difícil dizer, as duas tiveram alvovírus, né? E aí, não sei se nas aulas de transplante a gente vai citar, mas outras coisas foi que a gente teve dois casos com excelente resposta na recidiva de gesto pós-transplante com plasmaférese. Tentamos rituximab isolado, não deu certo. E aí um deles chegou a fazer 25 sessões, né, de plasmaférese para conseguir ter uma resposta completa mesmo. Eu não sei se vai se manter, vai manter isso, né? Creatina chegou a 2,3, aí conseguiu baixar agora 1,9. Tá acompanhando ainda comigo, mas eu não sei se a gente vai conseguir manter. Tem a última sessão do ciclo dele que a gente fez de 5 tem, sei lá, uns 6 meses. É, Não sei se a por gente vai aí. conseguir manter isso. Então, Há Luiz uns anos Felipe. atrás, teve uma doutoranda aqui, da doutora Diana, que fez um estudo aqui no HRI, né? Teve uns 30 pacientes que fizeram um protocolo de Cano, que eles chamam, que usa inibidor de calcitorina, plasmaférese, eu acho que usa Ritux. Só que o Ritux, é. resultado foi péssimo. Tipo, ao contrário do que o cara lá tinha mostrado, né?
Eu não lembro exatamente o N, mas até foi interrompido, se eu não me engano, por conta de complicações barra não resposta. O medo é a complicação. Esse menino mesmo que teve uma boa resposta, ele teve uma das vezes que ele chocou, foi fazer uma plasmaférise em português em Salvador, e aí a nefrologista entrou em contato comigo, que ia suspender as outras sessões dele, ele chocou mesmo, foi sepse. É que é jovem, né? Aí Jovem, vem por 23, cima 24 anos, de aguentou a microsomático, barra. né? Não é só isso, né? Então é muita imunossupressão mesmo. Saúl que passou um caso aí hoje, mas é aqueles casos emblemáticos com pouco glomérulo. Ah, Aí, o que vai fazer eletrônica? isso. É, Isso. Aí A discutindo com gente tende ele. a deixar a pior Aí, amostra para eletrônica, né? Não sei se vai resolver. o problema da eletrônica a gente faz, eu faço a biópsia, eu acho que isso também rotineiramente, só que muito paciente é SUS, então é caríssimo a eletrônica, né? E aí ela só vai fazer a leitura mesmo para divulgação se pagar o valor que é mais caro que tudo. Você tenta ele chega, essa ver biópsia do isso. Saúl tem um paciente hipertenso, ele me passou a idade, eu acho 70, 50 e poucos anos. Ele tá aí até online, paciente hipertenso, 50 e poucos anos, tem aí fez uma proteinúria ali de 2 gramas, foi biopsiado, aí tem 7 glomérulos, desses 7, 2 está globalmente, 2 com esclerose parcial Parcial. e 2 e 3 normais. Aí a IF tem 4 glomérulos, 2 visíveis, não tem nenhuma impregnação, nada, então imunofluorescência negativa, porém não tinha glomérulo na eletrônica. Ela chegou a puxar para fazer eletrônica, mas não tinha glomérulo na eletrônica. Aí ele tá naquele limbo, se é GESF, se é lesão, lesão Ele mínima não discutiu é isso mais, comigo. mas se é Eu GESF, talvez não entraria, sabe? Depende muito da clínica, como é é. que é esse paciente. Tem 40% de Não, eu fibrose. 40% de fibrose, ele perguntou, acho que a gente pensou igual. Eu falei, não, vai botar IECA, É, inibidor de GT2 e ver como é nefroproteção. que vai responder essa proteinúria. Assim, dá pra dizer que tem Que gesto. assim, Não sei a se a lesão gesto tem alguma arteriolar de reação secundária, hipertensão. né? Não, Oi? e depósito de alino em arteríola espessada, assim, bem a parte vascular, bem de hipertensão. É, então, pode ser. Agora, se tiver sido nefrótico, a gente vai tender a achar que pode ser É, primário, né? Mas eu entendi Então, que assim, tá mas até uma foi o que ação eu falei, secundária. se fosse síndrome nefrótica, talvez eu pensaria sim. em alguma coisa, mas não tendo, e clinicamente o paciente está com muita característica de hipertensão, esse caso, né? Aí tem que ver o paciente mesmo, a avaliação clínica dele, mas se não tivesse nefrótica, eu só faria tratamento conservador aí com nefroproteção. É, eu faria o mesmo. Então tá ótimo, pessoal. Mais alguma coisa? Esse tema é vasculite e IgA, né? A É, próxima, né? Acho que Tava lúpus foi discutindo com o isso que eu Gabriel se falei. vai, como é, Talvez a se vai gente. tudo, se divide ou não. Mas é um É, tema difícil, é um tema legal pra caramba. Vasculite é um tema extremamente interessante. e Que muita não sei não, novidade, por né? mim, a gente vai tocando aí, vai até meia-noite. é. Não tem problema não. São três cadigos novos, né? É, então, Um ainda Prepara. não oficial, né? é. Vamos lá, obrigado, viu, Gabriel? Obrigado, Fernanda. Obrigado, Mauro, Yara, que terminaram aí com a gente, todo mundo. Obrigado a Agradeço a vocês. paciência de todo mundo. Vamos para a próxima aí. Obrigado, viu, gente? Excelente, viu? Obrigada, Aí, ó. Obrigado a vocês gente. dois aí por excelente aula mesmo. Boa Obrigado a semana vocês. para vocês. Vocês também. Você Até também. mais. Tchau, É o tchau. Tá? congresso, viu? Até. É.